E a gente está conversando exatamente sobre isso hoje aqui no programa, sobre os impactos que a violência doméstica traz para a saúde da mulher. E saúde do jeito que a gente entende, não é só a saúde física, é saúde emocional, saúde mental, saúde espiritual, saúde financeira, saúde social. A mulher é impactada de todas as formas quando sofre violência doméstica. A gente está conversando sobre isso com a professora mestra Maria Fernanda Terra, que é especialista nesse tema, pesquisa sobre o assunto, conversa com mulheres que passam por isso. Então, a gente retoma, inclusive, professora, destacando exatamente essa questão do impacto social que a violência doméstica traz, porque até nós ainda, que estamos convivendo com essas mulheres que a todo momento são vítimas de algum tipo de agressão, a gente está tentando compreender ainda toda a situação, porque às vezes a gente se indigna e fica assim, fica indignado e fala, ela tem que denunciar, ela tem que reagir, ela tem que fazer alguma coisa, mas é superficial também fazer esse tipo de julgamento, não é verdade? Muito bem. Eu acho que as mulheres são muito julgadas o tempo todo, como se elas não tivessem possibilidade de decidir ou escolher um caminho para poder superar a situação de violência, né? Então, os impactos são de grandes ordens. Então, é muito interessante na minha pesquisa, uma pesquisa que eu estou terminando agora, que uma agente comunitária de saúde, que trabalha então num posto de saúde, uma vez falou assim, é possível ver uma mulher que sofre violência no modo como ela anda na rua. Então, quer dizer, para a gente ver que a violência não necessariamente é, como você disse no bloco anterior, só física, mas ela tem um modo de se apresentar no corpo. Ou seja, então vai ser uma mulher que ela vai ter dificuldade de trabalhar, é uma mulher que vai ter dificuldade de ter uma relação de amigos, por exemplo, não é uma pessoa que vai sorrir com tanta frequência e, consequentemente, ela vai ter uma dificuldade de se relacionar nessa sociedade, consequentemente, vai ter impacto na relação familiar e assim por diante. Então, a violência ela tem uma abrangência muito grande, né? Ainda como impacto social, o impacto para as crianças também, que muitas vezes as crianças sofrem violência quando as suas mães também sofrem violência, porque indiretamente elas podem não apanhar, mas elas estão vendo a mãe delas sofrerem, né? Consequentemente, é muito perceptível isso. Muitas voltam a fazer xixi na cama, mesmo com seus 5, 6 anos, têm dificuldade de desenvolvimento na escola. São crianças que muitas vezes se tornam agressivas, querem fugir de casa, né? Então, o impacto da violência não é só para a mulher, é para a família toda. Então, isso é muito sério, né? Inclusive, eu só queria fazer uma observação com relação ao meu comentário. Não quer dizer que a mulher não deva denunciar, que a mulher Isso, não deva fazer alguma coisa, mas que a gente tem que escutar essa mulher. isso, O muito que bem. está acontecendo com ela? Como é que ela está Isso se mesmo. sentindo? Que tipo de receio ela tem? De que forma a gente pode ajudar? Menos fazer julgamentos, às vezes até afastando. Ah, Isso, briga de marido e mulher, ninguém se intromete. Acaba deixando isso, de lado essa mulher e isso não vai ajudá-la. De isso forma mesmo. alguma, deixa ela ligar para o Disque Denúncia, que é importante também, mas é muito mais complexo que isso. E a gente entender Isso, que oferecer ajuda é a melhor forma isso, de ajudar, de colaborar com essa mulher. claro. Você tem toda a razão, né? Eu falei do julgamento, do impacto, mas de qualquer maneira, essa questão de perguntar para ela e se colocar disponível é importante, né? A denúncia, ela é importante, como você mesma disse, né? No sentido de que ajuda a pensar estratégias de suporte para ela. Mas às vezes acontece de Que muitos ninguém serviços, percebe. ninguém percebe. E os próprios serviços, muitas vezes, não ouvem essas mulheres e não dão o suporte necessário. Por isso que eu falo sempre, né? Se a mulher decide fazer a denúncia, ela sempre leve alguém com ela, porque às vezes ela está tão abalada que qualquer primeiro não que ela ouvir na própria delegacia, que deveria assegurar esses direitos, a pessoa fala, mas será mesmo que foi uma situação de violência? Tem uma pessoa do lado para dar esse suporte, né? Então, tomar cuidado com o julgamento, porque às vezes essa mulher não é a primeira vez que passa pela situação, então as pessoas falam, mas você que decidiu ficar com ele, mas não entende qual é a dinâmica, quais são as crenças dessas mulheres, quais são os enfrentamentos, se ela tem um apoio, se ela não tem. Então, vai ser muito difícil para ela, né? Mas há necessidade de estar do lado, E aí a ouvi-la. gente muitas vezes fica pensando em todos os impactos que a violência traz à vida da mulher e pode achar que talvez ela não denuncie pelo medo da família se romper ou pela questão financeira, mas aí a Maria Fernanda estava contando para mim que, na verdade, essa não é a primeira reclamação que as mulheres fazem. Qual é o principal motivo, pela sua pesquisa e pela sua vivência, que faz com que as mulheres tenham medo de denunciar as agressões que sofrem? Então, o medo da denúncia, por exemplo, né, uma das coisas que mais elas falam é de que elas
que elas percam a guarda dos filhos, por exemplo, né? Esse é o principal, de que a gente sabe que hoje, né, apesar da Lei Maria da Penha ser um grande avanço em relação à tipificação da violência, dizer que é um crime a violência doméstica, nós sabemos que os serviços que são responsáveis por garantir esse direito nem sempre atuam na mesma urgência do problema. Consequentemente, elas não são tão ouvidas ou, por exemplo, tem a própria medida protetiva, que é um direito dela, negado, consequentemente, ela tem medo, então, de perder o filho, de sofrer outras ameaças, indiretamente tem medo de morrer, né? Eu acho que essas questões, o próprio medo, a própria vergonha da situação faz com que elas pensem muito para fazer a denúncia. Da família, né? Ficar sabendo da situação que ela vive, então, dos amigos. Da família, dos amigos, vergonha de falar, mas por outro lado, a gente costuma ver isso no cotidiano, que as pessoas que elas mais buscam, a princípio, é a própria família. A primeira busca de ajuda é a família e os amigos. A partir da fala dessas pessoas bem mais próximas, se as pessoas falarem, não, está errado o que você está sofrendo, aí elas vão buscar serviços que a gente fala que são serviços formais, então saúde, delegacia. Então, por isso que o que você disse, né, das pessoas que estão próximas saberem ouvir sem julgamento é fundamental. Agora, se a primeira busca que ela faz com familiar ou com amigo, a resposta é negativa, dizendo não, é assim mesmo, é papel da mulher suportar a violência, porque senão você vai desestabilizar a família, ela vai voltar, vai recuar. Né? Então, por isso que a gente fala, quando um problema desse chega num serviço de saúde, no mínimo essa mulher está sofrendo violência há 2 anos. Mas que esses amigos, que essas pessoas próximas não deram esse suporte. Claro que ela não chega falando rapidamente, olha, eu sofro violência. Não, ela diz a primeira coisa assim, o meu marido não gosta, por exemplo, que eu saia para trabalhar, né? Eu não posso trabalhar. Eu não posso, por exemplo, ir à feira sozinha, eu não posso ir ao mercado sozinha. Então, são pequenos sinais de que algo não está tão adequado assim naquela relação, né? Ou mesmo quando, por exemplo, a mulher vai ao médico para fazer um pré-natal e o homem se obriga a entrar, ele exige entrar em todas as consultas, por exemplo. Não estou negando o direito à saúde dos homens, mas existem especificidades e delicadezas que é específico do cuidado da mulher, por exemplo. Então, são sinais que eu acho que tanto a família, os amigos e os próprios profissionais de saúde precisam ficar alertas de que há uma situação não tão adequada ali para a gente poder investigar a violência doméstica, né? E aí esse é só um dos lados que tem impacto, que é a questão social, do preconceito que essa mulher sofre e do preconceito que ela aplica a ela mesma. A vergonha que ela tem dela mesma, que ela evita que as pessoas saibam, ela não aceita a condição que ela vive. E essa é uma outra dificuldade da mulher aceitar a ideia ou de compreender que o que ela vive é violência doméstica? É um processo, é muito interessante porque elas falam assim, né? Tem até um estudo que não é de agora, mas que foi perguntado para muitas mulheres que foram parar no hospital, por exemplo, que nome elas davam para o problema que levou elas para o hospital. Então, muitas ficaram internadas, sem dente, e elas diziam, então, isso é ignorância do meu companheiro. E quando perguntado para ela, o que é violência para você? A violência é o que acontece lá fora, na rua. Né? Então, um pouco, por que isso? Como que você vai pensar que você sofre violência de uma pessoa que é perto de você, que você escolheu casar, que você escolheu construir uma família, né? Então, isso tem um peso muito grande, que é o peso social, e que muitas vezes barra essas mulheres de falarem sobre o problema ou aceitarem que a gente está falando sobre isso, que é violência, né? Mas que não necessariamente a gente precisa fazer esse primeiro susto, mas dar suporte em saber que ajuda a gente pode dar, o que a gente pode fazer para estar do lado, né? E falar um pouco sobre os direitos das mulheres. O primeiro, a não sofrer violência, né? E aí, quando a gente fala do impacto na vida da mulher, eu até conversava sobre isso também com ela aqui, que a agressão física muitas vezes é tida como aquela demonstração máxima da falta de respeito. Mas que para as mulheres o impacto social e emocional é muito forte, porque é quando ela mesma começa a se enxergar como inferior, como incapaz, não reconhece nela a força para sair daquela condição. Quais são, então, os prejuízos do ponto de vista emocional para a saúde da mulher? Isso que você traz é muito importante. A gente tende a achar que a violência física ela é mais grave. É a pior de todas. É a pior de todas. E é grave. Ela é grave, claro. Ela é grave. Mas as mulheres falam, eu prefiro um tapa do que ouvir o que ele me fala todos os dias.
né, de que eu sou uma mulher inadequada, que eu sou, enfim, inferior, que eu sou gorda, que eu não sei pensar, que eu não sei cuidar do filho. Então, isso tem um peso maior. E, consequentemente, isso faz com que as mulheres não se sintam potentes para manterem a própria vida. Né? Isso abala a autoestima, isso abala o autocuidado, a autopercepção. Então, essa mulher tende a se retrair muito mais. E aí, esperar que ela tenha uma reação, né? Não estou dizendo de agredir o companheiro, não é isso, mas de perceber que aquela relação não está adequada, é muito difícil, porque você está tão humilhada que como você vai dizer que para outra pessoa que isso não é verdade? E somado, acho que a questão da desigualdade na sociedade, o tanto que, né, nós já temos nós ganhamos menos, 30% a menos na sociedade, trabalhamos mais, com tripla, né, jornada de trabalho, e aí você fica como nisso? Então, a tendência é fazer com que elas se sintam realmente culpadas pelo que elas passam, né? Então, a superação do problema é muito mais difícil. A depressão é mais comum nas mulheres que sofrem violência doméstica? Ela acontece com muita frequência, mas é muito interessante que as mulheres que sofrem violência, elas têm depressão, mas elas conseguem perceber muitas vezes a raiz desse problema. E a gente, como profissional de saúde, não dá ouvido para a história dela, consequentemente só medicaliza. E às vezes... Ignora que a causa isso, que é a uma violência que ela sofre. Isso mesmo. Até um exemplo para eu dar, que eu acho que é muito interessante, eu atendi uma vez uma moça que ela chegou para mim e falou assim, doutora, meu coração parece que vai sair pela boca. E eu já passei no cardiologista, já fiz ecocardiograma, eletrocardiograma e ninguém descobre o que eu tenho, chorando. E eu tenho 2 filhas para cuidar. E então ela chegou para mim porque a equipe percebeu que podia ter uma situação de violência, né? Essa moça de 27 anos com todo esse histórico. E conversando com ela, eu fui tentando entender qual era a dinâmica da família, da casa. E ela disse, o meu marido, ele dorme com uma faca debaixo do travesseiro, né? E ele tem um revólver. E se eu levanto no meio da noite para ir ao banheiro, ele vai atrás de mim com isso na mão. Então, quer dizer, a conversa que eu fiz com ela foi, será que isso não te faz mal? Daí ela trouxe várias questões, não, isso me faz mal, eu não durmo. Então, você consegue compreender a lógica do problema. Quando você não estou dizendo que ela de repente não tem uma depressão, sim, que a gente tenha que cuidar, mas quando a gente consegue perceber a situação de violência, eu percebo que o meu trabalho tem que ser em 2 mãos, né, em 2 vias. Que eu tenho que fazer esse cuidado em tratar saúde. A depressão, mas isso. resolver a causa. Resolver a causa, né? Que talvez não resolva de uma hora para outra, mas eu tenho serviços que eu possa dar suporte, eu posso dizer para ela, olha, tudo isso que você passa não é adequado para uma relação. E a gente tem que olhar para isso. Como eu posso te ajudar? Você já falou sobre isso com alguém, então começa um processo de autocuidado no sentido de fortalecer essa mulher para dizer que aquela situação é problemática, inclusive para a saúde.